Amigas e amigos, vocês conseguem imaginar o que seja? Eu sou um defensor ardoroso da causa feminista desde os anos de 1990. Na primeira palestra que fiz aqui em 1996, em maio de 96, há 24 anos, eu não me lembrava de ter usado o termo feminilidade. Eu achei que eu estava defendendo o feminino, pois eu fui ver a gravação e não é que eu tinha falado a defesa da feminilidade é considerada uma causa ganha, uma causa vencida, não precisa mais ninguém tocar no assunto, não, há muito machismo. Racismo, que horror, a mestiçagem, só mestiçagem, ser negro de pele mais escura ou mais clara, ou uma pessoa de origem indígena com pele mais escura ou mais clara, isso define inconscientemente como as pessoas tratam alguém. É bárbaro. Como nordestino, posso falar, muitas e muitos de vocês estão me ouvindo no Sudeste, no Sul, e acham isso um absurdo. Como assim a pessoa ser do Nordeste vai discriminar? Mas existem alguns pressupostos. É o que acontece aqui nos Estados Unidos com os brasileiros e brasileiras que vêm para cá e pessoas da comunidade hispanofônica. Normalmente, pessoas que vão do Nordeste para, por exemplo, o Sudeste, para São Paulo, que realmente é o centro que mais absorve imigrantes no país há décadas, em São Paulo, capital. Normalmente vão pessoas que estão se sentindo desesperançadas em termos de oportunidades de sobrevivência em suas cidades de origem, às vezes a cidade natal e não só a cidade onde a família residia, exilados da fome, exilados da seca do sertão. Então as pessoas, sem notarem, desde criança começam a ver uma pessoa de pouca instrução que está trabalhando numa construção, na engenharia civil, nas obras públicas. Então, engenharia civil, quero dizer, nas construções, na construção civil, não como engenheiro. Existem, mas quero dizer, qual é aquela população maior, percentual maior que chega de nordestinos? Pessoas que têm baixa instrução, isso não torna a pessoa menos inteligente nem menos digna, mas baixa instrução. Às vezes, no passado, pelo baixíssimo poder aquisitivo, problema da distribuição de renda no país, a pessoa tinha que fazer escolha entre comprar um sabonete ou 1 quilo de feijão. Aí parecia que, além de pobre, é sujo. Esse elitismo horrível que há no Brasil. Então, passava-se aquela imagem que nordestino parecia um pária, escória da sociedade. As elites instruídas, estou falando de instrução, não de dignidade, não de valor pessoal, nós todos somos fraternos, não há ninguém superior a ninguém, mas vamos falar sobre instrução e esclarecimento. As pessoas instruídas, esclarecidas, e embora a excelência de todos os lugares costume essa excelência convergir para os centros maiores do país, como São Paulo e Rio e Brasília, e como também as elites em nível, agora falando de excelência intelectual de novo, no nível mundial, convergem para Nova York, por exemplo, só para dar um exemplo, não necessariamente Nova York, pode ser Los Angeles, for na área artística, Hollywood, etc., para Londres, Paris, mas especialmente Nova York, é uma capital do mundo. Nova York, os americanos muitas vezes nem consideram que sejam Estados Unidos, seja a cidade Estados Unidos, porque a gente anda pelas ruas. Wagner, meu consorte, uma vez disse, a gente estava lá fazendo um evento na sede mundial da ONU, em Manhattan, e de que somos hoje um órgão consultivo em caráter especial do Conselho Econômico e Social desde 2018. Antes não, mas estávamos fazendo lá na sede da ONU desde 2012, num desses eventos, nós estávamos lá, quando ele subiu, ele disse, você não sabe que língua eu vejo nas ruas hoje. Ele falou bem sério, ter essa capacidade, eu não consigo fazer isso. Ele falou bem sério, você sabe, eu vi uma língua hoje que me chamou a atenção. Sim, porque no dia anterior ele tinha falado com um casal francês no elevador e ele achou o máximo trocar umas palavrinhas, poucas palavras que ele conhece do francês. Ele é bem fluente em inglês, apesar de nunca ter morado aqui. E aí então, ele trocou umas palavrinhas, ficou animado e contou o casal de idade avançada, ficou muito feliz, se sentiu valorizado, porque eles são um antigo império europeu, os impérios europeus do passado, e de um idioma que foi considerado universal antes do inglês. Então eles ficam muito felizes quando alguém, inesperadamente, no caso, em Nova York, começa a falar em francês com eles.
logo em Nova York. Então o Vaguinho tentou umas palavrinhas, eles estimularam muito a conversa, ele tinha chegado com essa notícia. Aí no dia seguinte, se não foi no dia seguinte, foi 2 dias depois, você não sabe que idioma eu vi nas ruas. Eu, o quê? Alemão? Ele adora alemão. Alemão? Ele, não, inglês. Quem já teve essa experiência, muitos de vocês e muitas de vocês, nos últimos anos, está sendo mais fácil, esperemos que continue, a pessoa mesmo de classe média se organizar para fazer uma viagem ao exterior. Então, vão às ruas de Manhattan, preste atenção, apurem os ouvidos. Isso me chamou muito a atenção quando eu estive aqui a primeira vez. Apurem os ouvidos caminhando pelas calçadas de Manhattan. A gente ouve, é uma torre de Babel, a gente ouve todos os idiomas. Quando um brasileiro ou uma brasileira está aqui, ninguém pergunta se é de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, se é do sul do Brasil. Não, sou de Porto Alegre. Tenho muitos amigos de Porto Alegre aqui. Não, mas eu sou nordestino. Você é do norte. Você é de onde mesmo? Não faz diferença. Você é do México ou do Brasil? Todos são discriminados. Eu até falei, pode parecer que eu estava com intenção depreciativa. Não, era para mostrar o absurdo. Eu estava invertendo a ordem do aparente preconceito para dizer como é injusto, como nós sermos avaliados pela aparência ou pela diferença. O cérebro dos LGBTs é diferente, há pesquisas claras. Quem é que escolhe o sofrimento? Essa ideia de que é viciação, que é desequilíbrio, mas está na minha doutrina, não está nos evangelhos, está na sua doutrina, está na sua igreja, nos evangelhos não. Isso é um absurdo. Isso é uma barbaria dos nossos tempos. Voltemos. Há pessoas que, se alguém chegar aqui nas ruas de... Vamos ser atendido na rua. Por favor, você me traz um Coca-Cola Light? Se falar Light, eu gostaria de um menu Diet. Se falar Diet, acidentalmente, porque tem hábito de falar no Brasil, né? Você me dá o seu site? Se a pessoa falar sim, um americano vai dizer, o quê? Porque eles abreviam muito fonemas. E esse chiado no final, eles entendem que é uma palavra que foi corrompida. O que? Desculpe, você pode repetir? Sight, diet, light. Isso aqui é mais ou menos o que se fala, por exemplo, em Aracaju, minha cidade de origem. Esse t, que às vezes a gente perde. Às vezes até pronunciado demais. Mas só o nativo é que faz o mad. Aí sobe a língua sem fazer som, mas tem som. Como a abreviação de Mateus, né, em inglês. E alguns nem aquilo ali é um diminutivo. É o nome mesmo do sujeito, mad. Mas tem que subir a língua, senão eles ouvem que a pessoa não subiu a língua, então falou errado. O bat, que aqui nessa região de Connecticut, fiquei sabendo com o tempo, não se faz. É uma região que é conhecida no seu sotaque por fazer o ba, no lugar de ba, bap. O mas, né? O mas como conjunção. Então, não mais, mas o mas. O mas no significado, sinônimo de porém, todavia, entretanto, né? Então, esse bat, aqui esse T eles não batem, mas bate, desculpe, você falou o quê? Às vezes coisas simples. Então, é lógico que é um absurdo. Isso, sim, é uma distração. Esse que é do interior de São Paulo. No Brasil é tido como feio. É sotaque caipira. O do interior de São Paulo, de Goiás, às vezes Minas Gerais. Mas esse fonema existe em inglês. É muito utilizado em inglês. É visto como caipira. Eu já vi especialistas em televisão dizerem, olha, você pode até falar o sotaque do Nordeste, mas esse do interior de São Paulo é totalmente proibitivo. Em português. Em inglês é obrigatório, tem que existir. Não é um absurdo. Mas olhem o que aconteceu. Eu cheguei com uma de minhas irmãs, em 1996, irmãs biológicas. Eu estava mais arrumadinho, mais bonitinho, mais jovem, né? Estava com 25 anos, ia fazer 26 no final do ano. Minha irmã estava com 18, também minha irmã realmente muito bonita, e ela estava usando um taillé. Então os dois, eu de terno, ela de taillé, os dois brancos. O que aconteceu? Duas situações curiosas, só para falar de um preconceito que parece que não existe. Existe mais do que a pessoa pensa. Uma mulher escuta outra mulher e fica, mas como ela é arrogante, não é? Ela se acha, não é? Se fossem aquelas mesmas características no homem, ele é autoconfiante, gostei, nossa, que homem seguro, não é? Espírito de liderança. Não, você está dizendo isso porque é homem. Não, eu não sou machista, eu sou mulher, inclusive.
A maior parte das pessoas machistas são mulheres. A maior parte dos LGBTfóbicos pertencem ao grupo. Isso é sabido. Muitos negros e negras, ou mestiços e mestiças, são racistas. Lembremos de como as pessoas às vezes querem parecer não terem a origem que têm. Não vou entrar em detalhes para não parecer preconceituoso, porque estética é outra coisa. De cabelo ou qualquer coisa, isso é outra coisa. Vamos voltar. 2 episódios curiosos que eu passei com uma de minhas irmãs. Primeiro, no momento que eu desci no JFK, em maio de 1996. Uma pessoa de outra região do país estava nos esperando. Desceu aquele avião colossal com mais de 100 pessoas com muita segurança. O avião estava lotado. Então, Vaguinho, mais ou menos o Airbus que já existia na época, quantos passageiros tem? Estava apinhado. Havia uma celebridade nacional que fez tumulto junto lá, tumulto felizinho, que estava ali junto, tal, descendo todo mundo. Desceu. Ficamos no saguão. Só eu, minha irmã e aquela pessoa que veio nos buscar, uma senhora um pouco mais velha que nós. Ela estava na casa 40, início da casa 40, eu com 25, minha irmã com 18. Então, ficamos ali vazio. Nossa, cadê a moça? Ela deveria se apresentar, né? Ficamos aqui vazio. Esse pessoal não chegou, deve ter se atrasado. E então, enquanto eu fui telefonar, eu resolvi ir para um orelhão, não era de celular aqui, ainda não estava muito disseminado. Eu demorei muito a usar celular, eu fui a última pessoa a usar celular em todo o meu círculo de conhecidos, que eu achava aquilo uma tirania, porque eu estava ainda pensando em celular como telefone, não como computador de mão, com os outros recursos. Então eu achava uma tirania, na época do telefone fixo, o telefone parava e interrompia uma conversa familiar séria, uma reflexão espiritual importante, um diálogo que tinha que ser feito. O Deus telefone tocava. Recorda-se da era do telefone fixo assim? Com o celular você já sabe quem está ligando, se pode deixar para depois. Eu acho isso tão bom, mandar uma mensagem para uma pessoa sem preocupação de se vou atrapalhar ou não. Ela ouve quando puder, responde quando puder. Isso é tão bom, tão respeitoso com o espaço alheio, retornando. Então eu fui para um orelhão para tentar falar com as pessoas daqui. E minha irmã, falta do que fazer, resolveu se aproximar de uma senhora que estava lá, como que estivesse esperando alguém. Aí então elas começaram a se confidenciar e a moça foi muito simpática com minha irmã, que era lindíssima na época, ainda é uma mulher muito bonita, mas era lindíssima na época, estava de taillé, etc. Toda bem maquiada, arrumada, etc. Branquinha como eu, etc. Horrível, né? Ter que falar isso, mas é porque tem a ver. E então aí elas começaram a conversar. Nossa, eu tô aqui, nós estamos aqui esperando a pessoa que ficou para vir nos buscar. Eu também estou esperando um casal de irmãos. Não deveria se dizer casal, não, porque não é um casal, é uma dupla de irmãos de gêneros opostos. Mas fala casal, dá a entender que é um casal. O inconsciente, o subconsciente e o inconsciente, como se queira dizer, não é a mesma coisa, mas vamos simplificar aqui, se confunde quando a pessoa é criança. Tem um casal de filhos e uma criança tem 7 e outra tem 6. As crianças podem se confundir como assim um casal. Elas não são um casal, são uma dupla de irmãos de gêneros opostos. São como 2 irmãos ou 2 irmãs. Não é isso? Então, deveria ser, a gente deveria se atentar para isso. Então, é um casal de irmãos que veio do Nordeste, estou esperando. Então, minha irmã, um casal do Nordeste, você está esperando? Então, você é fulana? Ela, sou. São vocês? Sim. Mas por que você não falou logo? Minha irmã estava pasma, né? Se estava o saguão vazio do aeroporto, todo mundo havia descido do avião, só havia uma pessoa nos esperando, não nos procurou. Éramos 2 pessoas, nós dissemos como estávamos vestidos. Os 2 estamos de terno. Ela está com um taillérzinho, equivalente a terno, né? Um taillé e eu estou de terno. Só isso dissemos. Não, mas vocês... Nossa, eu tomei um susto. Brancos, altos, bonitos e bem vestidos não podiam ser do Nordeste. Uau! Isso é ignorância. Isso é estupidez. Isso é não ler geografia. Recife, por exemplo, e Salvador, capitais circunvizinhas, Airbus 300 passageiros. Foram centenas de pessoas, porque eram desses grandões. Se não foi um Airbus, foi um avião equivalente. Daqueles e várias fileiras em... laterais, não como um avião comercial comum de 3 cadeirinhas de um lado, 3 do outro, não, tinha 4 no meio, 3 de um lado, ou 2 de um lado, 2 do outro, não me recordo que era 96, não me recordo com clareza, eu posso me equivocar, mas 200 pessoas, mais 200, com segurança tinha, só de passageiros sem contar a tripulação.
Então, meu Deus, Salvador foi capital do Brasil até 1763. Recife foi a capital da colonização holandesa. Em várias regiões do interior do Nordeste, inclusive é ignorância mesmo, em várias regiões do Nordeste, Pernambuco em particular, tem muita gente branca e gente loura de olho azul. Houve colonização holandesa, mas mesmo que não tivesse, em que desqualificaria haver pessoas ou negras ou mestiças ou brancas? Não, olhem só, altos, brancos, não, tinha que parecer um esfomeado, uma esfomeada, isso é ignorância. Como eu bati no aeroporto uma vez, fui conversar, se eu não estiver enganado, foi em 97, mas posso estar borrando um ano para frente ou para trás, com um grupo de, se não eram belgas, eram holandeses, que estavam indo visitar São Paulo. Então, vocês estão indo para São Paulo, depois iam para a Amazônia, iam fazer um turismo bem variado, pelo que eu me recorde. E então, eu já sabia dos preconceitos da época, então, vocês estão preparados para descer em São Paulo? Como assim? Eu não me recordo em que aeroporto estávamos, eu só sei que eles não tinham descido em São Paulo. É porque São Paulo, qual a população do seu país? Se era um desses países, Holanda, Bélgica, são países que eu me recordo que me responderam na época por volta de 9 milhões de pessoas. Isso também está borrado. Bem, só São Paulo, capital, tem 23 milhões de habitantes, a área metropolitana. E o pessoal regalou os olhos. Por que regalou os olhos? Ignorância. Vocês vão encontrar uma metrópole semelhante a Nova York. Quando tomaram um susto? Ignorância. O pessoal vinha da Europa para o Brasil pensando que ia encontrar selva, índio nu e animais e bichos e muito inseto para transmitir doença. Isso é ignorância. As elites, a excelência do Nordeste ou do Sudeste, do Brasil ou dos Estados Unidos, a excelência internacional é uma só. Quando a pessoa está no topo da excelência, falando apenas da excelência intelectual, ter preconceito é estupidez, é falta de inteligência e depois falta de informação, a pessoa está desatualizada. Mas vá dizer isso a uma pessoa que criou desde a infância um pressuposto emocional que está inconsciente, de que se for negro é inferior, se for nordestino é uma subespécie, se for LGBT é um degenerado, uma degenerada. Vocês compreendem? E a pessoa diz que é outra razão. Não, não é bem porque é nordestino, é porque eu achei antipático. É mesmo? Será mesmo?